Então tá, valendo. Vamos fazer aqui alguns exercícios sobre oxidação de álcoois, tá? Então aqui nós temos 3 álcoois diferentes. Uma dificuldade a mais que pode ser colocada nessas questões é, ao invés de darem a fórmula para vocês, a molécula para vocês, tá, eles largarem apenas o nome, né? Então aqui eu tenho o etanol, aqui eu tenho o propan 2-ol e aqui eu tenho o 2-metil propan 2-ol. Tá? Eles poderiam, ou se vocês quiserem, aqui o isopropílico, etílico, etc. usuais. Tá? Aqui o tercobutílico, T-butílico. Tá? Então, aqui eu botei as reações para a gente trabalhar um pouquinho. Um dos sintomas que se trata, que mostra, né, que se trata de uma reação de oxidação, é a presença de substâncias ricas em oxigênios, esses sais que permitem a formação do oxigênio nascente. Às vezes, ao invés de aparecer a fórmula desses sais, aparece para vocês assim, ó, um colchete, aquele símbolo de concentrado, né? E o O, tá? Ficou muito em cima, não vi, tem uma coisinha ali. Vou botar aqui do lado, tá? Então o O tem uma barra de informação ali, tá? Então isso significa oxigênio nascente. E via de regra num pH baixo, certo? Então vai haver liberação de oxigênio nascente desse sal e esse oxigênio vai atacar lá as moléculas orgânicas, tá bom? Esse processo pode acontecer de forma prática em fermentação de bebidas, né? Você tem o álcool lá que foi formado e aí o processo de oxidação segue e forma outras substâncias. O teste do bafômetro é assim, a gente poderia fazer se tivesse aula, a gente poderia fazer um bafômetro no laboratório, né? A gente pega o etanol, né? Borrifa o etanol para fazer para gaseificar ele, né? E passa pelo dicromato de potássio em meio ácido. Aí o que vai acontecer? O dicromato dá uma solução cor de laranja. Como o álcool vai sofrer oxidação, o dicromato, né, o cromo do dicromato vai sofrer redução. E aí o cromo fica na cor verde, então muda a cor. Então é um bafômetro que identifica a presença. Nos bafômetros mesmo tem uma reação química similar a essa, né? E vai haver troca de elétrons. E o que o aparelho está lendo é a troca de elétrons. Como o aparelho, na verdade, está lendo como se fosse uma pilha que vocês estudam lá na segunda série. Tá? Basicamente é isso. Ele mede ali, né? E verifica a presença do álcool ou não. Tá? E ainda consegue dar a quantidade. Aí, claro, obviamente que aí é uma questão de engenharia, de projeto para a maquininha ficar bem calibrada. Tá? Bom, mas vamos ver as reações aqui. Então nós temos que fazer uma oxidação. A primeira coisa que você deve fazer é classificar o álcool que está sendo oxidado para não se perder. Então olha aqui, ó, aqui eu tenho a hidroxila ligada num carbono primário. Então nós temos aqui um álcool primário. Nesse outro caso aqui, eu tenho a hidroxila num carbono secundário. Então eu tenho aqui um álcool secundário, tá? E obviamente, para seguir a lógica, né, esse carbono aqui é terciário e nesse caso aqui eu tenho um álcool terciário, tá bom? Bem, agora que nós classificamos, nós sabemos o que vai ocorrer com cada um deles. Então, por exemplo, eu sei que esse terciário não sofre oxidação. É muito comum em questões de vestibular eles darem para vocês letra A, B, C, D das alternativas, cada uma com um álcool, e perguntando qual desses compostos aí não sofre o processo de oxidação. Tá? E vocês vão catar o álcool terciário. Tá bem? Ou com qual a reação não daria certo, coisa parecida. O terciário não vai sofrer oxidação. Né? Então, barbadinha, né? Bom, aí vocês vão ter aqui o álcool primário e o álcool secundário. Cada um deles vai sofrer oxidação. Nós sabemos que o primeiro processo que ocorre no orgânico é uma saída de 2 hidrogênios. Tá? Então o álcool vai perder 2 hidrogênios. Certo? E isso caracteriza a oxidação dele. Tá? Então aqui, ó, se eu tirar os 2 hidrogênios daqui, né, tira um da hidroxila e tira um do carbono, eu vou ficar com H3C, C, dupla O, H. Né? Então, um álcool primário é oxidado até
aldeído, tá? Via de regra, esse processo continua, tá? A não ser que a gente faça alguma coisa química, a gente bote algum agente antioxidante, né? A gente coloque algum agente que vai ser oxidado por sacrifício e vai salvar esse aldeído, tá? A tendência é que o aldeído continue sendo oxidado. E aí sim, vocês vão ter uma entrada de oxigênio aqui na estrutura orgânica, tá? E se vocês colocarem mais um oxigênio nessa estrutura, vocês vão obter H3C, C dupla O que entrou, H. Vocês vão obter aqui um ácido carboxílico. Então, a questão pode dar o nome etanol para vocês e pedir para assinalar a alternativa que vai ter etanóico, ácido etanóico, ou ácido acético, se quiserem usar como produto final. Tá? Essa é uma possibilidade. Tá bom? Então, oxidação de álcool primário ficaria aí. E o secundário? Bom, o secundário, se perder os dois hidrogênios, né? Um do C e outro do OH, da hidroxila, vai acabar produzindo cetona, ó. H3C, C dupla O, CH3, como nós já previmos. Então, o álcool secundário forma cetona. O interessante da cetona, olha aqui, ó, é que o processo não ocorre, não segue. Então, a cetona interrompe o processo. Então, aqui, nós vamos colocar não sofre oxidação. Claro que isso aqui eu estou falando de oxidação a nível de reação controlada, né? Porque, por exemplo, eu poderia colocar o oxigênio e tocar fogo, queimar eles. Aí eu teria combustão, poderia. Mas combustão também é oxidação. Mas aí combustão já é um processo mais específico, entendeu? Combustão a gente estuda combustão, vai formar CO2, água. Se for uma combustão incompleta vai formar monóxido, vai formar fuligem. Tá, mas aí é um estudo de combustão, de queima, que fica mais pro ΔH ali que você estudou na segunda série. Tá? A gente pode depois repassar, fazer estequiometria, se vocês quiserem treinar isso, não tem problema. Mas na orgânica a nossa preocupação é com as oxidações. Tá? Não sei se vocês notaram que eu não me preocupei com todo mundo. Eu não me preocupei com o que acontece com o cromo, coisa assim. Tá? Então, porque isso aqui vai ser cobrado na orgânica de vocês. Mas é bom, agora que a gente acertou a questão do Enem, a questão do vestibular, é bom que vocês enxerguem mais algumas coisas. Por exemplo, tá? Onde é que foram parar esses dois H que saem aqui na primeira parte do processo do álcool primário e que saem aqui no álcool secundário? Esses dois H vão virar água, possivelmente, né? Porque eles vão pegar o oxigênio nascente aqui do sal fornecedor e vão se transformar em água. O excesso de oxigênio nascente, numa segunda parte do processo, aqui no primário, vai entrar, né, na estrutura orgânica. E vocês notem que, obviamente, não vai ficar K2CR2O7. Né? Ele vai se converter em outros compostos de cromo, onde o cromo vai ter um NOx mais baixo. Aqui o cromo vai ter um NOx mais 6, ele vai estabilizar lá com mais 3, por exemplo, no final do processo, formando algum outro produto lá à base de cromo e oxigênio. Tá? Mas por que eu não me preocupei com isso? Porque isso é uma preocupação da inorgânica. E aí eu queria dar uma outra dica para vocês. De repente eles botam uma reação gigante, cheia de compostos. Beleza, vocês vão olhar e procurar. Cadê o orgânico? Ah, é o etanol. Beleza. O que vai formar aqui de orgânico? No final do processo, ácido etanóico. Te preocupa só com o orgânico. O resto está ali só para te assustar. Só para criar uma equação gigante, te deixar em pânico e não te permitir aplicar isso aqui. Tá? Então, era isso aí que eu queria dizer para vocês. São esses dois ou três exemplinhos, eu acho que 2, né? Porque o último aqui não sofre, né? Então 2 úteis e um só para dar um sustinho, tá? Que vão ficar aqui como base, tá bom? Né? Então isso aqui, oxidação de álcool. Né? Então sempre lembrar, primário vai aldeído e ácido carboxílico, secundário vai para acetona, terciário não sofre oxidação, tá? Quando chega no ácido carboxílico e chega na acetona, né, nos dois primeiros casos, corta também o processo, tá bem? Então, bora lá fazer exercício.